Graça e paz, santos irmãos e PGFs. Boa tarde, boa noite, bom dia a qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Minha opinião entre a visão que Deus me deu e o que vai acontecer, que eu acredito, tá? Bom, o apóstolo Paulo, ele, na época de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele aguardava o arrebatamento naquelas épocas. E ele dizia: e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Muito bem. Isso não tornou o apóstolo Paulo falso profeta. Por quê? Porque isso vinha do seu coração e do seu desejo. Agora, quanto às revelações, Deus revela ainda? Sim, revela. Deus revela sim. Porém, tem um detalhe. Digamos aí que se a pessoa estiver na santidade, é lógico, é óbvio, ele vai pregar, ele vai falar aquilo que o Espírito Santo de Deus não comovesse a sua boca e mandar. Bom, para vocês que devem saber, muito antes aí, acho que 2016 me parece, ou 17, eu tive umas visões bem nítidas. Não quero dizer aqui, particularmente, não tenho nada contra ninguém, contra Lula, de Bolsonaro, contra nenhum político. A minha razão aqui não é falar mal da pessoa deles, mas da atitude que o Espírito Santo de Deus tem aqui condenado, tá certo? Então, quanto a um quanto a outro, não tenho nada contra pessoalmente, mas sim contra as atitudes. Podemos entender que Jesus está arrebatando a sua noiva. E é óbvio que alguém tem que vir para fazer as obras de Satanás. E neste caso, como Satanás tem os seus súditos, ele tem que colocar no poder, porque o tempo se apressa e Deus permite que o diabo escolha os seus para que coloque lá. E alguns dos supostos cristãos que votam nessas pessoas acabam sofrendo represália porque lançaram seus votos sobre trevas. Então, quando eu fiz um vídeo dizendo assim, que Lula está certo, dizendo que culpados são os crentes, são as igrejas, por esse monstro que está aí, é incrível, porque no outro vídeo ele diz que agradece a este monstro de ter aparecido, que isso foi muito bom para ele. Incrível, né? Isso aí está no vídeo aí. Bom, mas por que Lula está certo? Lula está certo porque os cristãos estão sofrendo a perseguição. Está certo porque os cristãos votaram em treva. Está certo porque uniram ao satanismo. Está certo porque abençoaram as trevas. Está certo porque tudo isso. Agora está certo também eles receberem a represália daquilo que a Bíblia diz: da vossa boca procede bênção e procede maldição. E foi o que os crentes fizeram, lançaram bênção sobre as trevas. Então não chore, porque o espírito de engano está pairando sobre essa terra. Bom, irmãos, a minha fala aqui é o seguinte: acreditar na minha visão. Eu tive uma visão em 2017, me foge a memória, umas 3 visões, mostrando que o Lula ia ser preso. Aconteceu, muitas pessoas martirizaram, crucificaram, me xingaram, falaram, cuspiram, marimbondo. Deus me mostrou outra visão, ele sendo solto. E também eu pude entender numa outra terceira visão, ele sendo presidente da República. Bom, essa terceira aí, se acontecer, realmente Deus me revelou. Se não acontecer, eu interpretei erroneamente. Mas, diante dessas duas visões que aconteceram, que impossível era esse homem chamado Lula, que é contra Deus e tudo, porque ele mesmo declara, o partido dele declara, inclusive batizaram o nome do partido dele de Partido das Trevas. Eu, na verdade, eu digo uma coisa assim, o diabo, ele tem que ter o seu súdito, e nós sabemos que lá na França abriu aí o túnel, né? E Satanás começou a espalhar os seus súditos
em todo o mundo, colocando como reis. Bom, Deus permite sim, é preciso que isso aconteça. Não podemos de forma nenhuma ter um presidente bonzinho que vote a Deus no mundo inteiro, de forma nenhuma. Nessa época não podemos. Poderíamos sim termos alguém nos passados, mas agora, na época do Apocalipse, da revelação, não há como haver uma oração para Deus mudar o país ou o mundo. O que nos resta somente é clamar o arrebatamento e a misericórdia de Deus para nós, cristãos, que estamos sendo perseguidos já. Bom, minha opinião, dentro das revelações que Deus me deu, creio que o Lula é o presidente do anticristo. Lula é o presidente do anticristo. Eu acredito que o Bolsonaro faz parte da mesma panela, sim, mas para acalmar os ânimos dos brasileiros, quando queria invadir o Congresso, então teve que trocar 6 por meia dúzia. E sendo assim, sendo um outro candidato de outro partido, então acalmou o povo. Mas para mim, os filhos maléficos são irmãos. E isso a gente podemos ver que Satanás, ele não guerreia contra o seu próprio inferno, porque senão ele vai destruir o seu inferno e não vai ter os seus súditos. O próprio Jesus disse essa questão aí, já traduzindo no português, bem claro para você saber. Mas a pergunta que não quer calar, por que o Lula será aí o presidente do anticristo? Sim, acredito sim que o Lula será o presidente do anticristo, ou na verdade é o presidente do anticristo. Particularmente eu não acredito que o Bolsonaro ele governe tudo isso, porque se na verdade o STF impõe normas e derruba todos os decretos do Bolsonaro, obviamente todos os 11 ministros que estão lá foi na época colocado pelo governo do Lula e da Dilma. Então eu vou dizer uma coisa, se eu recebo uma prioridade vitalícia de ser um dos componentes do Supremo Tribunal Federal de alta corte do país, e vitalício, eu te pergunto uma coisa, vitalício que eu digo, depois de aposentar, ele está no cargo até a morte. Aí eu digo, eu vou prender aquele que me colocou naquele poder? É óbvio que não. E quem colocou esses homens no poder, que hoje a mídia até batiza, ou até o YouTube batiza, muitos YouTube, de STF divino, o divino STF, porque eles ditam as regras, eles são os deuses, eles extrapolam tudo, e eles têm direito, e nós só temos os deveres, nós não temos direito. Então, voltando a entender a palavra de Deus, por que eu, como pastor, creio eu que o Lula é o braço direito do anticristo aqui no Brasil? É o Bolsonaro? Não. Muitos falaram, o Bolsonaro é o anticristo, Bolsonaro é isso. Não. O Bolsonaro, ele fala muito em Deus. Na verdade, Satanás também fala para enganar. Mas as ações do Bolsonaro, ela não é tão violenta, truculência contra os cristãos, principalmente, é claro que isso tudo está no parâmetro. O que está acontecendo é tudo autorização do Bolsonaro. Obviamente que o Bolsonaro é o presidente da República. Então, se ele decretou uma coisa e ele disse, está decretado, ninguém derruba. Então, se ele permite derrubar, é porque ele faz parte da jogada. É o jogo do rato contra o gato. Entendeu? Então, não pense, você não durma com os olhos dos outros e nem apoie nenhum político nessa época, principalmente aí, que se intitulam, certo? Que estão do lado de Deus. Não. Nós já mostramos o lado errôneo de Bolsonaro. Bolsonaro, ele se batizou no Jardim, no Rio Jordão. Um pastor Everaldo, que também é acusado por crimes de corrupções, etc, etc, está aí. Não sei nem o que aconteceu com ele. Ele batizou esse Bolsonaro lá no Rio Jordão. E o povo achando que um pastor batizando um presidente da República, né, o pastor batizando um presidente da República lá em Israel, no Rio Jordão, então isso atrai muito cristão. Então eles acharam, os cristãos, supostamente cristãos cegos, acharam que o Bolsonaro não é porque o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, que ele é o Messias. Não. Então o povo achou que ele era o verdadeiro cristão e iria estar ao lado do povo cristão. Na verdade, são um jogo do gato e o rato. Todos os dois lados, eles trabalham para atrair o cristão para a política suja, para se envolver. Quanto mais o cristão se envolve com política suja, pior fica o cristão com a vida diante de Deus. Então, esses cristãos abençoam esses políticos trevianos
e acaba então recebendo maldição de volta. Por quê? Porque da própria boca há a bênção e há a maldição. Então o diabo ele só tem legalidade para destruir o cristão se o cristão abrir o coração e dar poder a Satanás. É o que muitos cristãos, crentes, têm feito, dado poder a Satanás, a política maligna, sangrenta. Então, voltando a dizer, para você entender, Lula, o presidente Lula, ele será o presidente da República. Ele será o presidente da República. Eu acredito em uma visão que eu tive. Pode que eu esteja errado, não vai me tornar falso profeta. É o meu entender. Se acontecer, você vai estar aí. Eu, particularmente, provavelmente, não estarei aqui para ver esse governo. E se caso Deus permita que isso aconteça, então eu estarei aqui fazendo vídeos mostrando que a profecia se cumpre, como Deus me mostrou. Não sou profeta que fale com o mundo, mas sim com os domésticos. Aquilo que Deus me dá, eu revelo, eu mostro. Não tenho palavras tropeçadas, porque é das falsas profecias que levam os falsos profetas ao mundo, ao fim. E veja, a enganar o povo. Então veja bem que o Lula, né, o Lula aí, que de fato está vivo até hoje. Muitas pessoas falam, ele vai morrer um dia, ele vai morrer. Mas eu estou deixando aqui a minha opinião dentro da palavra de Deus. Lula foi preso, Deus revelou, foi solto, Deus me revelou, e Lula será o presidente do anticristo. Lula será o presidente do anticristo. Eu não acredito que o Jair Bolsonaro seja reeleito. E mesmo se for reeleito, certamente sofrerá um impeachment, etc, etc, porque eles farão de tudo para colocar este homem que chama Lula aí, dizendo bem, não tenho nada contra ele, mas contra a atitude. Aí, a pergunta que não quer calar. Você pode até ver o ocultismo enganar o povo, mas você não viu o Jair Bolsonaro blasfemando contra Deus à frente dos cristãos. Então, as pessoas acham que Jair Bolsonaro está do lado dos cristãos. Eu acredito que não. Mas ele é o filho bonzinho do mal. Agora, que não existe bonzinho, né? Então, já o Lula, ele já mete a cara de vez. E ele já condena o crente. Ele já fala contra Jesus. Ele se classifica como Deus. Então, vamos ver. O que está nesse jornal é o País, que foi de 2018, me parece. Eu acho que é isso mesmo. Vou ver se... 23 de fevereiro de 2018. Aqui o título é Lula acredita ser a reencarnação de todos os pobres do país. Para o ex-presidente, para se defender, basta-lhe a Bíblia. Basta-lhe a Bíblia. Bastará também aos juízes e aos magistrados? Então veja bem. Lula, que é católico, bom, na verdade você sabe que católico, até o diabo acostumou aos brasileiros a se comparar com a figura de Jesus. Então Lula sempre ele coloca a figura dele como idêntica a Jesus, certo? Quando era presidente da República, tinha na parede atrás da sua mesa de trabalho um enorme crucifixo de madeira, que desapareceu quando Dilma chegou em 2010. O ex-presidente carismático afirmou que tinha sido mais flagelado do que Jesus, antes de ser crucificado. Então ele está dizendo que ele foi mais torturado do que Jesus, que a morte de Cristo, em vista do que o povo fizeram com ele, foi fichinha, foi nada, porque ele sofreu muito mais. Veja ao ponto que este demente satânico aí tem feito. Sabe de uma coisa, irmão? O que eu fico a pensar é o seguinte: saiu o áudio e o Lula fala o que quer dos cristãos. E o áudio também, que eles dizem ser de um cara do PT, também não posso provar se é esse mesmo, e se são, porque na verdade o áudio está aí, não estou dizendo que é, eles, estou afirmando. Então veja que eles incitam ira, ódio, a morte aos cristãos. E eu fico pensando o seguinte, não sei quem aí, acho que foi não sei se foi um atirador aí, que chegou e falou contra o Lula, que ia matar, não sei o quê. No instantinho, o STF já pegou para investigar e condenar o cara. Claro, o Lula fala tanta coisa contra o povo de Deus e fica impune. Então, é estranho demais.
Então, quer dizer, um presidiário, na verdade, que teve os direitos devolvidos, que na verdade, muitos presos que estão lá, quando sai de lá, não tem direito devolvido, certo? E ainda este ex-presidiário ainda tem a oportunidade de ocupar o maior cargo do Brasil e cobiçado pelos políticos inteiros do mundo. Então veja bem que a lei não é para todos iguais, não é para todos, é para alguns, e esses alguns é os pobres. Então este Lula, ele se classifica como Jesus, ele diz que ele sofreu mais flagelos do que Jesus antes de ser crucificado. O que diz aqui é o país, tá aqui, ó. Bom, voltando, se eu pudesse dar uma imagem das punhaladas que levei e pudesse tirar a camisa, meu corpo apareceria mais destroçado do que o de Jesus Cristo. Olha só que desgracência, essa pestilência do diabo. Ele pega e fala, bom, aí eu posso defender porque ele está falando de um Jesus judeu. É aquele que morreu, não é aquele que o católico criou. Então veja bem que ele se intitula como um Jesus Cristo, ou melhor do que Jesus. Diz ele que o sacrifício dele, sacrificaram ele pior do que Jesus, e ele venceu, né? Como se ele tivesse ressuscitado das trevas aí, na verdade, né? E na verdade ressuscitou. Então ele disse que levou. No Brasil só Jesus ganha de mim, em honrandez. Veja bem, disse em outra ocasião, no Brasil só Jesus ganha de mim. O diabo tem que reconhecer que Jesus é Deus, e que Jesus é Filho de Deus, e que Jesus é o Todo-Poderoso. Então o diabo tem que se curvar diante de Jesus. Então você vê aí que o satanista está se curvando diante do nosso Cristo. Por quê? São eles malignos. Porque o trabalho deles é buscar a bruxaria, macumbaria, feitiçaria, alta magia para se reeleger, fazer acontecer. Igual nós vimos aí esse tal de Haddad nas eleições aí do Jair Messias Bolsonaro, eles indo no centro de macumba, recebendo passe, e Deus não permitiu de forma nenhuma que esse Haddad fosse. Na verdade, os dois são filhos do mesmo pai. Porém, Deus permitiu que um desses, que seria aquele que, entre aspas, tivesse lábias para enganar os cristãos com santidade, pudesse levar mais almas ao inferno. E isso ele conseguiu. Imagine se o Haddad tivesse aí, o país hoje, os crentes estavam tudo dentro da jaula já. Então, todo mundo estaria odiando ele, todos os crentes. Mas não, o diabo, irmão, é estratégico. Ele quer tanto ganhar os dele quanto os de Deus. Então ele vem usando o sapatinho de algodão, como diz aí os hinos, que eu também não acredito que... eu não vi o diabo nunca usar sapatinho de algodão, mas ele vem disfarçadamente, como tranquilamente, para enganar o povo. Veja só que ele disse em outra ocasião, e perante o juiz, Moro explicou que aqueles que o delatam e acusam deveria ler melhor a Bíblia, onde se condena nomear o nome de Deus em vão. Veja bem, olha que o Lula se classifica como Jesus, como Deus. Ele tem que ser o governo oposto à palavra de Deus. Ele tem que ser o governo odiador dos cristãos, certo? Então veja bem que, para o lado político, este é o Lula. Agora, para o lado cristão, quem que eu acredito que é o braço direito do Lula? Sim, Edir Macedo. Porque também Deus me mostrou. São esses aí que trabalham a função da chegada do anticristo. Estão se curvando e se curva. Então veja bem que Deus permitiu que o Lula fosse preso porque, primeiro, segundo, que eles dizem que é fake, mas eu já vi em jornal escrito, e hoje não tem mais, que Lula disse que nem a volta de Jesus impediria ele ser presidente em 2018. E veja bem que, na verdade, até hoje o Lula continua alfinetando, blasfemando contra Deus. E muitas das vezes ele tem que reconhecer que Deus é Deus, porque o diabo tem que reconhecer que Deus é Deus, certo? Então, veja que ele aconselha o Lula a ler a Bíblia, porque é como se ele fosse o vigário, né? O Lula. Nunca, no entanto, Lula tinha se atrevido a tanto como fez dias atrás em Belo Horizonte, quando disse aos seus seguidores, aludindo sem dúvidas aos juízes, estão lutando com um ser humano diferente. Olha o que o Lula diz, que eles estão lutando com um ser humano diferente. Então, mostrando que a humanidade está lutando com o próprio diabo, certo? Um ser humano diferente,
ele tem que ter alguma coisa, ou divina, celestial, ou treviana. Divina, celestial, nós podemos descartar, então tem treviana, das trevas. Então o próprio Satã se manifestando em carne. E vai piorar. O Lula no poder vai destruir você. Lembre esta história. Principalmente você que é cristão. Eu não sou, ele fala assim, eu não sou eu. Veja que ele diz, eu não sou eu. Uai, mas eu não entendi. Se ele diz que ele não é ele, assim diz o jornal É o País, eu não sou eu. Então o diabo está dizendo na boca dele, não é o Lula que está aí. Sou eu que vim para massacrar o povo. Sou a reencarnação de um pedaço de célula de cada um de vocês. Veja a fala do ex-presidente Lula. Sou a reencarnação de um pedaço de células de cada um de vocês. Eu não. Nem a igreja. A igreja santa não é não. Aí ele acrescentou, no melhor estilo evangélico. Veja bem, olha aqui. Prendam minha carne, mas minhas ideias continuarão livres. Claro que os seus súditos estarão lá fora trabalhando. Ao levar o tom de suas identificações religiosas, Lula, que é o melhor publicitário de si mesmo, chegou a fletar com o dogma cristão da encarnação. De acordo com os evangelhos, Deus se encarnou em Jesus Cristo. Desse modo, todos os que creem nele e o seguem se tornam deuses como eles. Veja o ponto que este futuro presidente... Por que, pastor? Futuro presidente. A palavra tem poder, porque eu sei que ele é o presidente do anticristo. Ele, quando ele tiver no poder, pode ter certeza. Eu acredito que o arrebatamento já aconteceu. Você vai sofrer na mão, nas garras deste homem que, na verdade, ele mesmo se identifica que não é ele que está dentro dele, que ele é reencarnação. Então, que o diabo está dentro da vida dele, dominando o corpo dele para levar isso aí. Volto a dizer, estou dizendo sobre as suas palavras, não tenho nada contra ele, mas contra as atitudes. A mensagem simbólica de reencarnação enviada por Lula aos juízes e magistrados é clara. É inútil tentar condená-lo ou impedi-lo de disputar a eleição, para que, com ele propõe, o Brasil volte a ser o que era, e não esfarrapado no qual transformaram aqueles que tentaram encurralá-lo. Veja bem que o Moro que condenou ele, que era um dos juízes que era bem extremos, era considerado o Superman do Brasil. Veja que todos que se curvavam a este juiz chamado Moro, hoje o Moro está sendo julgado pelo próprio STF. Quem colocou lá? Justamente o governo do PT, os 11 ministros. Então veja bem que eles não podem brigar contra os senhores deles. Então, o Lula preso, quem coordena é o Lula. E veja bem que o presidente da República, pouco se fala do Lula, pouco vai para isso e para aquilo outro. Ele tem que sim dar um ar que ele está indo contra os senhores dele. Mas na verdade é só bobo que é enganado. É o jogo do gato e rato. Ele fala inútil. Ele é um ser humano diferente. Ele diz assim, que não é uma pessoa normal, mas um ser humano diferente. Ele diz, quem estão perseguindo não é ele, que não é uma pessoa normal, mas é um ser humano diferente, que não tem por que submeter as leis dos seres humanos. Veja que o diabo não respeita a lei dos seres humanos, só a lei de Deus. Então as leis dos seres humanos, essas que eles mesmos criaram, e o que acontece? Então o diabo diz não se sente obrigado a submeter-se às leis dos seres humanos. Por isso diz que não se sente obrigado a acatar nenhuma sentença de condenação contra ele. Se Lula não é Lula, mas a encarnação dos milhões que o seguem, se ele não é feito como todos nós, de nossas próprias células, mas das células de cada um dos pobres, dos sem terra e dos sem teto, é inútil acusá-lo de algo porque ele não é ele. Então quer dizer, você não pode prender o diabo, somente Deus pode prender o diabo. Então ele está dizendo, vocês não podem me prender, certo? Eu sou a encarnação de todos. Quer dizer, o diabo usando um corpo para representar Lula como Jesus Cristo. E se nós formos analisar, tem uns 11 ministros com Lula, com mais
algum aí que o braço forte dele, que é 12, com ele 13. Então ele é o Messias dos 13 petistas. Incrível, né? Do sem terra, pobres se são os pobres que se transubstanciaram em Lula. Persegui-lo, condená-lo, é condenar milhões de pessoas que confiam nele. Quer dizer, ele está arrastando milhares de pessoas, no dizer dele, mais do que Jesus em sua morte, da sua prisão mínima. Vamos aqui então. Então, continuando, não deve ser fácil para os juízes e magistrados a sutil e simbólica linguagem teológica de Lula, aos quais manda dizer, invocando os livros sagrados do cristianismo: se me encarcerais, se me fechais as urnas, não os estáis fazendo ao Lula político, que já não existe, porque se encarnou nos pobres com quem compartilhou suas células. Encerrá-lo, condená-lo ao ostracismo seria como condenar esses milhões de brasileiros, em sua grande maioria, pobres e analfabetos que o seguem e querem votar nele e nos que ele se encarnou e até mesmo se transubstanciou. O que quer dizer que, então, eu entendo o seguinte, que aquele que morre por este homem e que briga por este partido são pessoas que têm espíritos demoníacos dentro deles. Então ele tem distribuído esse mal sobre essas pessoas, porque existem pessoas que morrem por ele, mas não morrem por Jesus. Então quem entrega a vida por um homem carnal é certamente aqueles chamados idólatras que foram destinados por eles mesmos, e Cristo permitiu, para adorar ao diabo. Agora, Lula deveria dispensar todos os advogados. Ninguém sabe defendê-lo melhor do que ele, e faz isso usando parábolas e símbolos sagrados que tocam a sensibilidade de um povo profundamente religioso como o brasileiro, e isso sem necessidade de recorrer aos livros da jurisprudência humana. Para Lula, para se defender, basta-lhe basta-lhe a Bíblia, bastará também os juízes e magistrados. Então veja bem que essa estratégia, esses políticos maléficos que estão no poder, eles usam aí a palavra de Deus. Então, qual a estratégia do Jair Bolsonaro também? Usar a palavra de Deus, porque quando um cristão ouve um presidente da República falar sobre Deus, isso dá um ar de alegria, mas na verdade não, irmão. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, é o que diz a Bíblia. Então eu creio que o Lula, ele é o governo do anticristo. Veja bem que Lula volta a se comparar a Jesus no Rio e insinua a candidatura em 2018. O ex-presidente Lula Inácio da Silva voltou a comparar sua trajetória de vida com a de Jesus Cristo durante comício de candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Isso que foi em 2018. Nessa segunda-feira, 26, no bairro de Bangu, e voltou a insinuar que pode ser candidato a presidente nas eleições de 2018, quando o Bolsonaro ali foi eleito, né? Citando que o chama de perseguição, o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, que está responsável pela análise dos pedidos. Então veja bem que o juiz Sérgio Moro condenou ele, e por ele ter condenado agora aquele que pôs Lula na cruz, né? Na verdade, agora está sendo colocado na cruz pelas próprias víboras que ele ali prendeu. Relatos da Operação Lava Jato, então tá aqui, ó. Eu não vou ler tudo isso aqui não, porque eu não tenho esse tempo para ler. Amém? Vamos ver aqui também, aqui eles dizem que é um fake news, que isso aqui o Lula não diz. Se o Lula já disse coisa pior, isso aqui, em vista do que é isso aqui, não é nada. Eu fui melhor que Getúlio e se eleito serei melhor que Deus, diz Lula. Bom, eles dizem aqui que isso aqui é um fake news. Eu não ouvi isso aqui, mas o que diz? Eu já li matéria, sim, só que hoje foi tirado do ar. Então não tem como mostrar aqui
que Lula disse que em 2018 nem Jesus impediria ele ser eleito. Agora, você não acredita nisso? Se ele blasfema, pior ainda, falando de Cristo, você imaginou isso aí é uma fala em nada, né? Bom, irmãos, para finalizar aqui, certo? A questão é o seguinte, porque eu creio que Lula será o presidente da República? Porque Lula é aquele que conquistou a raça que depende das migalhas que cai da mesa dele. Correto? E muitas pessoas, de fato, adoram ele não como um político, mas como um Cristo. E ele se intitula Cristo. Ele vem se intitulando, ele blasfema contra Deus, blasfema contra Jesus. Ele diz que ele sofre mais do que Jesus sofreu na cruz. Não existe homem nenhum nessa terra que sofreu e sofrerá mais do que a morte de Cristo. Ele está invalidando a morte de Cristo. Então, ele é um presidente do mal. Ele é um presidente que vai ser presidente. Querendo você ou não, acredite em mim, você pode não votar nele, o Brasil pode não votar nele, mas ele será eleito. Por quem? Pelos Rockfield, pelos Illuminati, e Bolsonaro é aquele pé de mesa que está segurando, o terceiro pé, na verdade, que está segurando a mesa para não cair. E sendo assim, você pode ter certeza, não misture com este povo. Acredite o que eu estou dizendo. Jesus está vindo aí, o arrebatamento para os que estão aqui. E volto a dizer, certo? Lula, acredito eu, que ele será presidente na próxima eleição. E se não for, e estiver vivo ainda, certamente será na próxima. Mas ele será. Se eu estiver errado, não me julgue pelo erro, mas julgue pela profecia, se ela se cumprir. E se ela se cumprir, Deus falou comigo, eu interpretei correto. Mas pelo que eu estou vendo, o caminho da meada está certo. Foi preso, foi solto, voltou aos seus direitos políticos, e agora ele diz que vai se candidatar. Inclusive tem um vídeo aqui que ele diz que vai se candidatar de novo. Se ele não conseguir se candidatar, põe o Haddad, mas ele diz que vai se candidatar. Então, voltando a dizer, o pior, irmão, que dá para ficar triste, é que muitos cristãos, ajudam a pôr Satã no trono. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe.